Shalom, shalom, estamos de volta aqui. Vamos falar agora sobre temas teológicos e a Trindade, né? Assunto que eu gosto muito, né? Nos temas teológicos, os temas discutidos pela teologia são de dimensões universais, tá bom? Ou seja, em todo o globo da Terra. Abrangem a doutrina de Deus, do homem e do mundo, mesmo quando não existe uma doutrina de Deus, né? No sentido estrito do termo, porque a palavra teologia, deixa eu abrir um parênteses para você entender melhor aqui, a palavra teologia, ela significa estudo de Deus, ou doutrina de Deus, tá bom? Então, como nós não temos como ter uma doutrina de Deus assim 100%, é como nós pegar Deus e examinar Ele por completo, nós estudamos a Bíblia, aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele deixou revelado em práticas, em mistérios, né? Em testemunho com os profetas e a igreja. É isso que é a teologia, ok? Então os temas discutidos eles são de formas universais as pontas elas se despontam por vários lados, ok? Então como no caso das religiões ateísticas, ou seja, os ateus, né, que falam, não acreditam na existência de um Deus, né, por exemplo, certas áreas do hinduísmo e budismo, o homem e o mundo não são compreendidos num contexto de finalidade e, portanto, têm especificidades religiosas. Então, tem alguns pontos de pessoas ateísticas, né? Algumas pessoas hinduístas também, budistas, que creem assim mais em uma parte humanista e não espiritual e apontam algumas questões teológicas, alguns temas teológicos, como até mesmo religiosidade, né? E daí vem alguns espantalhos que na aula passada nós estávamos falando ali, ok? Sobre a Trindade, esta doutrina é um tanto debatida entre os conceitos religiosos. Abre parênteses aqui para o pastor Danilo falar agora, porque talvez você esteja assistindo esta grande aula, né, interdenominacional, né, que não visa somente uma bandeira de igreja, só uma denominação de igreja, mas é livre. Talvez você tenha aprendido com alguém ou escutado alguém e não concorde com a doutrina da Trindade, que acredita-se que três ser divide a mesma divindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus que se manifesta de três formas diferentes. Enfim, o despontamento é muito grande, tá bom? Nós temos um embasamento bíblico para falar sobre isso. E eu te convido a continuar, caso seja o seu caso. Se não for, você vai se desfrutar e se deleitar com grande alegria no que será dito aqui, tá ok? Então essa doutrina ela é muito debatida entre os conceitos religiosos. Há uma classe de teólogos e críticos que discordam da Trindade, alegando apenas a duedade, ou seja, Pai e Filho, né? Divina, mas não vê em Jesus como Deus mesmo, né? Mas alguém que foi enviado por ele, que é o Filho dele, né? Algo desse tipo. Onde alegam que o Pai é soberano em sua existência e o Filho sendo representatividade legal e divina do Eterno, e que o Espírito Santo é nada mais do que a presença e a manifestação do Filho em espírito nas reuniões, orações e busca, né? Existe essa classe, tá bom? Que crê na duedade, não na trindade. E tem uma outra classe também que crê na unicidade somente, tá ok? Tem um só único Deus, assim. Nós cremos verdadeiramente um único Deus que se manifesta em três pessoas diferentes e compartilham a mesma divindade. Mas vamos continuar para você compreender melhor. Eles se baseiam eles se baseiam onde o mestre falou. Eles usam a Bíblia para defender a duedade. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Portanto, eles alegam que o Espírito Santo não seria a terceira pessoa, mas a pessoa de Jesus em espírito. Outra alegação seria outra citação do mestre no momento de sua partida. Antes de eu ler Mateus 28, eu quero abrir um parênteses para falar sobre Mateus 18. Essa fala do nosso Senhor Jesus, que onde tiver dois ou três, mesmo que você fale, ele fala, ali estou eu no meio dele, não tem a presença do Espírito Santo, está falando do Jesus, mas aqui ele está usando um conceito, tá ok? Não está dizendo assim, uma pérola aqui para você.
não está dizendo, uma curiosidade bíblica, né? Onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. Não está falando para um apontamento de reuniões, de culto. O culto ali tem poucas pessoas na igreja, tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Não é isso que ele está falando. Aqui o conceito, o contexto desse texto está dizendo acerca do pedir e liberar perdão, tá bom? Do testemunha, né? Do testemunha, você testemunhar uma acusação. É disso que está falando ali. Por exemplo, se haver alguma acusação na igreja de algum membro, algum irmão, algum obreiro, que venham 2 ou 3 pessoas para poder afirmar também o que está sendo dito ali. É isso que está falando no texto. Tá bom? Então eu não posso criar uma doutrina da trindade ou da duedade em cima desse texto. Tá bom? Porque ele não sustenta. Outro sim que eles defendem, né, que esta doutrina defende da duedade, é onde que Jesus Cristo disse em Mateus 28 dias, 20. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Esta afirmação teológica tem sido ensinada entre os apreciadores da teologia judaico-cristã e suas vertentes. Então, os judeus que ficam meio judeu, meio cristão ali, eles defendem essa questão, né? Não defendem a trindade, mas partem para a duedade, né? Deus Pai no céu, Jesus Cristo até veio para a terra, fez um bom trabalho, mas continua sendo Adonai. Somente a ele prestará culto, né? Os mesmos alegam que o único versículo em todas as escrituras que fala sobre a trindade é Mateus 28, 19, mas que, segundo as pesquisas e históricos de versões e traduções de Bíblia, este versículo só foi acrescido no texto a partir do século XVIII e que qualquer pesquisador que fizer uma busca assim poderá comprovar. No cristianismo, a trindade designa a crença de que há 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, na natureza indivisível de um Deus único, verdadeiro e eterno, principal mistério do cristianismo. A trindade é o dogma da fé. O Antigo Testamento não menciona o mistério da trindade, embora o deixe implícito nas passagens nas quais Deus fala no plural, como Gênesis, por exemplo, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, se você pegar no original, o Antigo Testamento, Gênesis, quando ele fala nossa imagem, ali está no plural. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali no original está assim, dessa maneira. Embora alguns refutam em Mateus 28, 19, que é o único texto que fala acerca da trindade, no segundo parágrafo aí da página 29, eu já comecei a refutar essa ideia, né, acerca dessa defensoria deles. Então, em Gênesis já começa Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O que o homem é composto? Até a ciência já comprovou isso. O homem, ele é composto de o que a teologia chama de tricotomia, que é corpo, alma e espírito, né? A ciência defende como corpo, mente, né? E o fôlego de vida, que dá no mesmo. Tá ok? Se você pegar toda a parte de criação, ela é tricomposta, tá ok? Ela é tricomposta. São 3 elementos fundamentais que tem no barro para poder formar o ser humano, tá bom? Tem 3 elementos cósmicos para que possa funcionar o universo e a estabilidade da vida, o Sol, a Lua e a Terra. Então você vai ver sempre questões trinas, tá bom? Se você escutar um biólogo falando cristão, você vai ver muitas observações quando ele diz isso. Façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Sempre na parte de criação, ela é tricomposta, tá ok? Gênesis 1, 26. O mistério, entretanto, é explícito em diversas passagens do Novo Testamento que estabeleceu as bases para a sua doutrina. Vamos para alguns dogmas da Trindade aqui no Novo Testamento. No entanto, foi contestado principalmente pelo arianismo, doutrina que difundida em 318 por Ário. Aqui nós vamos falar sobre um homem chamado Ário, que ele quis refutar o dogma da Trindade, defendendo a duedade, tá bom? E aí gerou-se alguns seguidores que chamavam-se os arianistas, tá bom? Eles negavam a unidade e a consubstancialidade de 3 pessoas da Trindade. Em consequência, a divindade de Cristo
Em contrapartida, o primeiro concílio de Nicéia, não somente ele, teve um antes dele também. Em contrapartida, o primeiro concílio de Nicéia, realizado em 325, expressou a unidade mística de Deus Pai e Deus Filho, com a palavra que significa, tem uma palavra grega aí, na sua página 30, né? Essa página significa consubstancial. Afirmou-se assim que a unidade de substância não implica a unidade de pessoas, pois a primeira e a segunda pessoa não são idênticas, nem aspectos complementares da mesma substância. Abre parênteses para o pastor Lindo falar. O que eles estão dizendo aqui é que, por exemplo, você que é pai, vou falar para o homem primeiro, você que é pai, você tem um filho, né? O seu filho tem alguns traços seus, algumas características suas, mas ele não é você, entende? Para a mãe agora, você tem uma filha, ela tem alguns traços seus, mas ela não pode ser você, né? Por completo, 100%. É isso que eles estão defendendo aqui, a consubstancialidade. Ou seja, eu não posso, o meu filho não pode ser eu 100%. É isso que eles estão defendendo aqui, tá bom? Voltando aqui, numa tentativa de conciliação entre católicos e arianos, a fórmula para a doutrina da Trindade foi defendida, então, nas profissão de fé de que o Filho tem a mesma natureza, duidade do Pai, mas a guerra teológica prosseguiu. Então, eles não concordaram, esse é o fim, eles não concordaram, eles debateram, até hoje existe este atrito acerca da Trindade, da duidade e da unicidade. Tá bom? Unicidade é aquele que defende só Deus único, não tem o Filho, não tem o Pai, não tem o Espírito. Até tem o Filho ali, alguém que foi enviado como um profeta simplesmente. Ok? Mas nada mais do que isso. A duidade acredita-se que realmente tem o Pai, o Deus Pai, Criador, e o Filho. Mas que o Filho não compartilha da mesma divindade do Pai, porque o Filho não pode ser o Pai 100%. Tá ok? Trazendo esse argumento aqui da consubstancialidade. E o terceiro é a Trindade, que defende que existe sim o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Tá ok? Vamos continuar e depois nós vamos dar alguns pontos aqui. Tá ok? Atanásio, o bispo de Alexandria, de 328 e 373, defendeu, isso depois de Cristo, tá? 328 e 373, depois de Cristo. Defendeu a fórmula estabelecida pelo primeiro concílio de Nicéia. Nas décadas seguintes, a doutrina da Trindade tomou forma definitiva com a base nos ensinamentos dos primeiros grandes teólogos da Igreja Oriental, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissá e Gregório Nazianzeno, também defensores do credo de Nicéia. O arianismo foi condenado, portanto, tanto pelo Concílio de Nicéia quanto pelo de Constantinopla, em 381. Esse Concílio de Constantinopla é o Concílio de Constantino, tá bom? A crença na divindade de Cristo, mediante a interpolação filioque, o filho, né, foi afirmada como posição católica contra o arianismo. E parece ter sido acrescentada no concílio local de Toledo, em 589. Apesar de oposição dos católicos não são ortodoxos, a expressão estabeleceu-se aos poucos no Ocidente até ser oficialmente utilizada em 1017, tá bom? Quando foi feito esse acréscimo definitivo pela Igreja Latina ao texto do credo do cristianismo. Essa foi uma das principais causas do cisma entre as igrejas do Ocidente e do Oriente em 1054, ok? A inclusão do mundo na discussão teológica significa que o comportamento do mundo, a ética, está incluindo na teologia em algumas áreas, como o confucionismo, né? Com alguém chamado Confúcio, né? Ganha posição dominante. Concepções éticas derivadas de conceitos teológicos no significado mais amplo de teologia são desenvolvidas em formas contraditórias, podem levar à ascética negação do mundo, né? Ascética é aqueles que duvidam, tá bom? Aqueles que sempre trabalham com coisas palpáveis, esses são os céticos. Mas também há uma afirmação definitiva do mundo. A primeira forma é realizada no budismo e no hinduísmo. A segunda,
no confucionismo, com Confúcio, né? No cristianismo, as duas formas estão representadas. O tema teológico da relação entre o homem e o mundo foi descrito pelo pensador francês Blaise Pascal como a doutrina da dignidade e pobreza do homem, isto é, a doutrina da criação e queda. E relacionando a isso, a proclamação da salvação e a apresentação de um caminho para a salvação. Tá bom? Eu quero abrir um parênteses para falar aqui, novamente, por que eu estou dizendo todas essas questões históricas? Porque a teologia da Trindade ela não vem sendo discutida e gerando-se contritos e atritos de hoje. Né? Nós vemos aí desde o ano 200 a 300 que já vinha-se esses debates, né? Debates aí polêmicos acerca da Trindade. Ok? Então, eu estou trazendo primeiro argumentos históricos para que nós possamos entender. E você escolhe com o que você quer ficar, o unicismo, do edismo ou a Trindade, tá bom? Esse caminho leva nas várias religiões a direções muito diferentes. Pode ficar sob o comando exclusivo da graça divina, como o budismo amida e no cristianismo protestante. Podem depender da atividade e iniciativa do homem, como no confucionismo, ou podem ser caracterizadas por uma fusão dos dois, como no budismo zen e na combinação católica de graça e mérito. Finalmente, a teologia também inclui entre seus vários temas o processo e objetivo da história escatologia, especialmente no que se refere à relação entre história secular e história da salvação. Tá bom? Então, falando aqui acerca da Trindade, dessas histórias, dessas combinações, esses sincretismos que fizeram-se acerca de budismo, confucionismo, que trouxe distorções acerca da Trindade, o que eu tenho para dizer do Antigo Testamento, tá, ok? Desde o Antigo Testamento, a Bíblia, ela sempre quando vai falar de Deus para o homem, criou Deus algo para o homem, façamos, né? Sempre tem a questão do plural, tá, ok? Sempre tem a questão do plural. Outro sim, o Shema de Israel. Que é o Shema? Deuteronômio, né? Capítulo 28, se não me falha a memória, lá está escrito lá: ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor, né? A palavra único ali está no hebraico Echad, tá bom? E Echad no hebraico, ele não deriva-se de uma só questão, uma só coisa, tá bom? Uma só coisa. Mas ele traz uma questão de simultaneidade de duas pessoas. Por exemplo, quando aparece lá, deixará o homem e a mulher, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á, e os dois serão um, lá no hebraico também é Eshed. Como que pode? Lá Deus falando dele, é o Senhor vosso Deus, é o único Deus, ali a palavra Echad está falando para Deus. Lá, quando fala para o homem e a mulher, também fala Echad. Então, como que pode o homem e a mulher, sendo opostos, sexos opostos, quando eles casam, eles se tornam um só? Não tem como. O homem vai continuar sendo o homem, a mulher vai continuar sendo a mulher com distintas questões. Mas a palavra hebraica ali parece Echad. Nossa, mas pastor, o que isso tem a ver? Né? Porque quando fala-se de uma só pessoa, não é Echad, é Eshid, né? Eshed, um negócio assim, tá bom? Eshed e não Echad. Existe um trocadilho de palavras ali. Então, outro sim, quando aparece lá no Gênesis, e façamos, lá está no plural, tá ok? Outro sim, quando no Novo Testamento refuta a questão de Mateus 28, tudo bem, não vamos usar Mateus 28, mas Jesus Cristo por diversas vezes, ele fala assim, por exemplo, por que chamais eu que sou bom? Bom é o meu Pai que estás no céu. Então nós já vimos a presença do Pai e do Filho. Quando ele vai se ausentar da igreja, ele fala assim, ó, eu estou indo, mas não vos deixarei órfão. Não vos deixarei órfão. Então, como que pode o Filho não compartilhar da divindade do Pai, se ele está dizendo ali que ele não vai deixar a igreja órfã? Ele está dizendo que ele é o Pai da igreja. E ele termina o versículo dizendo assim, ó, vos deixarei o outro, o Consolador. Então, quando ele diz isso, Deus Pai não vai descer do céu. Não seja de forma teofânica.
O filho está voltando para o céu. Quem que é o outro que ele está dizendo ali? Né? E vos deixarei o outro, o Consolador. Quem é esse? Né? Então deixa essa pergunta, se caso for a sua dificuldade na questão da dualidade, e pode só ser o Espírito Santo de Deus, até porque a igreja é atribuída com os dons do Espírito Santo de Deus. A palavra trindade, ela não aparece na Bíblia, mas ela tem as suas formas subentendidas, como essas que eu já me expressei aqui, e contribuir com os irmãos. Né? Essas são discussões que já vêm de formas teológicas, né? De centenas e milhares, até mesmo de anos discutidas, e não vai mudar isso, tá? Não vai mudar de hoje para amanhã, mas deixamos aqui algumas questões históricas, patrísticas, né? Que nós falamos de alguns concílios de Nicéia, Constantinopla, Confúcio, tudo mais, e também algumas questões bíblicas, tá bom? Você pode abraçar o que você achar melhor, que te mais fazer feliz, mas, como nós já dissemos, para a igreja cristã, é mais feliz dizer que existe os três, né? Os três compartilhando as mesmas, lendo a Bíblia, tá bom? Mas você pode ficar na sua liberdade. Eu vou ficando por aqui, e na próxima aula nós vamos falar sobre as funções da teologia, tá ok? Shalom, shalom. Deus abençoe. Até a próxima aula.